Curiosidades aleatórias sobre a morte que vão chocar você. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema um tanto quanto sombrio, mas extremamente interessante, a morte. Preparem-se para descobrir 10 curiosidades aleatórias sobre a morte que certamente vão chocar vocês. Então, vamos lá! 1. Rigor mortis. Após a morte, os músculos do corpo começam a endurecer devido à falta de oxigênio e energia. Esse processo, conhecido como rigor mortis, ocorre algumas horas após o falecimento e pode durar até 48 horas. Após esse período, os músculos começam a relaxar novamente. 2. Decomposição. A decomposição do corpo após a morte é um processo natural e inevitável. Ela ocorre devido à ação de bactérias, insetos e enzimas presentes no ambiente. A velocidade da decomposição varia de acordo com fatores como temperatura, umidade e presença de substâncias químicas. 3. Tanatofobia. A tanatofobia é o medo irracional da morte. Essa fobia pode causar ansiedade intensa e até ataques de pânico em algumas pessoas. É importante lembrar que o medo da morte é algo comum, mas quando se torna excessivo e interfere na vida diária, é recomendado buscar ajuda profissional. 4. Vida após a morte. A crença na vida após a morte é uma questão amplamente debatida e varia de acordo com diferentes culturas e religiões. Enquanto algumas pessoas acreditam em reencarnação ou em vida em outro plano espiritual, outras acreditam que a morte representa o fim definitivo da existência. 5. Ossuários. Os ossuários são locais onde os ossos humanos são armazenados e exibidos. Eles existem em várias partes do mundo e são frequentemente associados a tradições religiosas ou culturais. Alguns dos ossuários mais famosos são a Capela dos Ossos, em Portugal, e o Ossuário de Sedlec, na República Tcheca. 6. Morte clínica. A morte clínica ocorre quando todas as funções vitais do corpo, como batimentos cardíacos e respiração, cessam temporariamente. No entanto, em alguns casos, é possível ressuscitar uma pessoa após a morte clínica por meio de técnicas de reanimação cardiopulmonar. 7. Luto. O luto é uma reação natural e individual à perda de alguém que amamos. Ele envolve uma série de emoções, como tristeza, raiva, negação e até mesmo alívio. O processo de luto pode variar de pessoa para pessoa e não segue um cronograma específico. É importante respeitar o tempo de cada indivíduo. 8. Tabu da morte. Em muitas culturas, a morte é considerada um tabu e é evitada em conversas cotidianas. No entanto, falar abertamente sobre a morte pode ajudar a reduzir o estigma e promover uma compreensão mais saudável e natural desse aspecto inevitável da vida. 9. Morte digital. Com o avanço da tecnologia, surgiu um novo conceito, a morte digital. Isso se refere ao que acontece com nossas contas e dados online após o falecimento. É importante planejar e deixar instruções claras para que nossos perfis sejam gerenciados adequadamente ou até mesmo excluídos após a morte. 10. Morte como inspiração. A morte tem sido tema de inspiração para diversas formas de arte ao longo da história. Músicas, pinturas, livros e filmes exploram a morte de diferentes maneiras, seja como uma reflexão sobre a vida, uma forma de enfrentar o medo ou uma maneira de expressar emoções profundas. E aí, pessoal, o que acharam dessas curiosidades sobre a morte? Apesar de ser um tema pesado, é importante lembrar que a morte faz parte da nossa existência e pode nos ensinar muito sobre a vida. Comparte.